Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Dia maravilhoso esse domingo aqui na casa do Senhor, na igreja, na noiva do Senhor Jesus Cristo, Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Pentecostal, aqui estabelecida em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país Japão. É um privilégio para nós brasileiros enviados aqui como missionários para pregar a palavra, o Evangelho a toda essa nação, a todos vocês que vão nos acompanhar nessa live, que o Senhor possa tocar em suas vidas, aí em Moçambique, na África, em Paquistão, aleluia, glória a Deus, nas Filipinas, Sri Lanka, em todos os países que estão nos assistindo, nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, que o Senhor possa abençoar a todos vocês, aleluia, glória a Deus. O frio já está acabando aqui no Japão, já estão começando a esquentar um pouco, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos caminhar, possamos pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, e cumprir a nossa missão aqui no Japão, até quando o Senhor nos quiser que fiquemos aqui, ficamos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos orar para dar início ao culto, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, mais uma vez, Senhor, eu peço permissão, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, meu Deus, na Tua casa, na noiva do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que o Espírito Santo possa revelar essa palavra essa manhã para todos nós, e possamos, meu Pai, fazer a Tua vontade, o Teu querer, conforme o Teu desejo, Senhor, meu Deus, e que tudo seja direcionado e revelado pelo Espírito Santo nessa manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha estender as mãos às vidas que estão nos assistindo e vão nos assistir, que o Senhor possa tocar e abençoar e proteger a cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia, pega o seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, em Salmos capítulo 1, nós vamos meditar com a pastora Glória, do versículo 1 ao versículo 6, nessa manhã ensolarada que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Aqui no Japão esse domingo é 10h30 da manhã, aleluia. Não sei no seu país que horário que é, mas que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então os Salmos 1 em nome de Jesus. Em Salmos 1 diz assim: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, minha esposa. Irmãos, o Salmos capítulo 1, Salmos número 1, aleluia, no capítulo 1 já diz perfeitamente os justos e os ímpios. Nós temos aqui no mundo, no momento, e agora mesmo, né, em todas as nações, nós temos os bem-aventurados, o homem que não anda ao conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Espírito Santo acompanha com você e entra com você, aleluia,
você é um bem-aventurado e você já não anda sob os conselhos dos ímpios. Aleluia! Você já não é mais cidadão desse mundo, você é cidadão do céu. Seus pecados já foram perdoados, mas você vai e não peques mais, como Jesus falou a adúltera, a mulher que ia ser predejada pela lei de Moisés. Jesus só falou assim: atire a primeira pedra quem não tem o pecado. Então, irmãos, Salmos número 1 já nos ensina, nos prepara para que nós venhamos ser pessoas, crentes justos, ou até quem não é crente, mas sendo justo, em nome de Jesus. Nosso tema hoje é vida com o Espírito Santo. Temos que ter uma vida com o Espírito Santo, o Consolador que está aqui na terra conosco, o qual Jesus pediu ao Pai, para o Pai enviar para todos nós. E para que nós vivemos uma vida com Ele, nós temos que buscá-lo, nós temos que fazer uma entrega, nós temos que ser pessoas justas, temos que ser bem-aventurados, temos que estar sob o conselho de Deus, não os conselhos dos ímpios. Aleluia! Não andar na roda de escarnecedores. Evite tudo isso para que você não tenha aborrecimento, para que você não saia da presença do Senhor. Porque a fraqueza é o pecado, permanece em nós desde dos jardins onde Adão e Eva pecaram. Então nós temos que eliminar isso em nossas vidas e ser honesto, correto, ter uma visão só para Deus. E essa visão você vai conseguir realmente se você tiver uma vida com o Espírito Santo, que Ele está aqui para nos consolar, todo momento, todo instante, até no momento que você ora, no momento da sua dificuldade, no momento que você ande, aleluia, atentado por Satanás, pelo diabo, mas o Senhor, Espírito Santo, está aí para te acolher, Ele está aí para te consolar, Ele está aí para sussurrar no teu espírito, para que você não faça isso. E se você está nesse caminho, desista já desse caminho mau, esse caminho que você sabe que pode te levar para o fundo do poço. Você sabe que você está no pecado, você sabe que você quer se livrar, mas você não tem forças. Mas tem um que te dá força, tem um que pode mostrar para você o caminho, que é uma vida com o Espírito Santo. Ainda hoje, experimente isso na sua vida. Você vai ver o que ele vai entrar, ele vai mudar, vai transformar. Você vai largar desse mundo, você vai largar desse pecado, você vai desistir desse mal e você vai andar nos caminhos do Senhor. Aleluia, meu irmão. Vamos abrir a palavra do Senhor para nós aprendermos o que nós queremos falar a respeito em Romanos capítulo 13. Abre lá, meu irmão, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a nossa direção, que é o que o Senhor deixou para nós aprendermos, meditar de dia e de noite, para nós vivermos bem nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Moisés falou para Josué, que ia assumir o lugar dele, para direcionar todo aquele povo. Aleluia. Um povo que não queria saber, a metade deles não queriam saber de Deus, queriam saber se dar bem, queriam voltar para o Egito, para as mãos de Faraó. Mas ali o Senhor fala com Moisés que ia ser retirado do meio deles, e levantou a Josué, que andava com Moisés, fiel na presença do Senhor. Mas ele fala para Josué: quer se dar bem, quer dirigir esse povo, quer ser abençoado, medite nessa palavra de dia e de noite. Eu digo a mesma coisa para todos vocês: medite nessa palavra, que você vai bem nessa terra. As dificuldades vão desaparecer, o mal não vai tocar mais na sua vida. Então, meditando na palavra do Senhor, como ela foi dirigida e escrita pelo Espírito Santo, envolveu os profetas, os homens, os apóstolos, e foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, uma vida com o Espírito Santo é a meditação dia e noite na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós temos todos os recursos agora em nossas mãos. Aonde você for, você abre o aplicativo no seu celular da Bíblia Sagrada. Ela está em voz, você pode colar na voz se estiver dirigindo. Ela está em voz, você pode colocar
um fone no teu ouvido, nós que trabalhamos aqui em linha de trabalho aqui no Japão, aleluia, você pode pôr um fone no teu ouvido e você pode estar ouvindo o dia inteiro. Então nós temos todos os recursos para que nós possamos viver e meditar nessa palavra de dia e de noite. Eles não tinham nada disso, e mesmo assim se dedicavam, porque eles sabiam que o caminho, a verdade e a vida, aleluia, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então a palavra do Senhor é para nós meditarmos nela de dia e de noite. Você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Leia novamente. Você já leu mais uma vez? Lê mais uma vez. Você já leu 3 vezes? Lê a 4ª vez. É para meditar de dia e de noite sem parar, a vida inteira, todas nós, porque a nossa vida está relacionada com a palavra de Deus. A nossa vida, a nossa existência aqui na terra está relacionado, e nós meditamos de dia e de noite na palavra de Deus. Tem toda a resposta para todos nós aqui, para nós andarmos no caminho do Senhor Jesus Cristo, no caminho de Deus, para que nós possamos ter a vida eterna. Você vai entender o que é uma vida com o Espírito Santo, uma vida transformada, uma vida em obediência, uma vida para nós andarmos fazendo a vontade do nosso Deus. A palavra de Deus de hoje, de Romanos capítulo 13, diz assim: da obediência às autoridades. Vamos ver quem são essas autoridades. Nós temos uma autoridade suprema, que é o nosso Deus e Pai, aleluia, que é em espírito. E temos também as autoridades aqui na terra, que são os homens, que recebem um cargo. Por exemplo, no Antigo Testamento, os reis têm um cargo, o qual nós temos que obedecer, o qual que nós temos que fazer conforme a vontade, conforme a direção, conforme aonde ele está sentado, conforme o Senhor quer que nós obedecemos. Mas nós vamos ver como é que funciona aqui o que Paulo escreveu, essa carta a Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aleluia. O rei, quando é levantado, que nem o povo, não existia rei no Antigo Testamento, até o povo começar a pedir rei, que precisava de uma pessoa, uma autoridade para direcionar o seu país, o seu mundo e aquela coisa toda. Levantou Deus Esaú. Só que para levantar um rei tinha que ter uma vida com o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre Saul, desceu sobre Saul. E Saul, aleluia, a princípio foi cheio do Espírito Santo, estava fazendo a coisa certa. Mas quando ele chega na guerra, que veio aqueles despojos, veio tudo aquilo, era para deixar tudo, acabar com tudo, ele retém tudo e leva com ele. Errado. O Espírito Santo se retira dele. Precisava levantar um outro rei. Samuel, o profeta, vai até a casa de Jessé para ungir um outro rei no lugar de Saul. E aqui nós vamos ver como que funciona isso. Diz assim, versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Veja bem, os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Quer dizer, eles têm que fazer o bem também. E nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, a nossa política,
os nossos magistrados, as autoridades que estão lá no topo, que estão fazendo mal. Como é que funciona isso? Ele vai explicar aqui para nós. Aleluia. Primeiro já começou aquele que faz o bem. Glória a Deus. Quando se faz o bem e quando se faz o mal, queres que tu não temer às autoridades. Queres tu não temer às autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, presta atenção, teme, porque não sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para o castigar o que pratica o mal. Então, irmãos, toda autoridade que faz o mal, entrega nas mãos de Deus. Deus dará um jeito, da mesma forma que deu um jeito em Saul, o rei. Da mesma forma são as autoridades dos dias de hoje. Pode levar o tempo que levar, mas com certeza Deus vai tirar do trono. Então, muitas vezes o povo vai sofrer, como sofreu também nas mãos de Saul, sem dúvida nenhuma. Leva um tempo. Deus dá um tempo para ver se essa autoridade se arrepende e volta a ser a autoridade do bem. Nós vivemos isso nos dias de hoje. Versículo 5: é necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Veja bem, por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Veja bem, nós pagamos impostos, não pagamos? E essas autoridades nos dias de hoje estão desviando esses impostos. Não é assim? Os países que trabalham honestamente, que essas autoridades que trabalham honestamente, são países que estão ricos, países que estão andando normalmente, pessoas vivem bem, vivem em mansidão, vivem na presença do Senhor. Agora os países estão fazendo fracaturas, desviando os impostos, estão vivendo um lixo. Por quê? O mal, a maldição, o diabo, a tentação pelo dinheiro, pelo mamão, pela avareza, que são avarentos, estão desviando os impostos para serem riquíssimos, para ter poder. Como nós temos muitos reis no Antigo Testamento que fizeram isso, mas aqui nós estamos vendo e vivendo em alguns países essa situação. Vivemos que as autoridades já não estão andando no bem, e sim andando no mal, escravizando o povo e cobrando o povo dos impostos, mas desviando os impostos. Ele diz assim a palavra do Senhor, versículo 6, para você, para mim, para todas as nações, para todo o povo de todas as nações: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem
Respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aleluia. Nós estamos vivendo algo interessante e espiritual. Algo interessante e espiritual. Porque tudo que acontece de errado num país a respeito do imposto, dos impostos, e a respeito das autoridades que estão no comando, nós temos que deixar na mão de Deus. É Ele que vai decidir se aquela pessoa vai permanecer ou ela vai sair. E às vezes ela permanece um tempão, anos e anos, como antigamente, como no Antigo Testamento, e porventura nós vamos também passando por essa situação, passando pela perseguição, passando por essa perseguição, mas nós temos que crer em Deus. É nesse momento que você leva uma vida com o Espírito Santo, sabendo que vai haver uma mudança, sabendo que vai haver uma transformação. Não importa o tempo que precise levar, porque todos nós entramos no propósito de Deus, e esse propósito de Deus existe uma aprovação. Então você é aprovado, eu sou aprovado. Nós vemos hoje, nós temos acesso agora às redes sociais, nós vemos o que está acontecendo no mundo inteiro. Ficamos indignados com certas coisas, mas não podemos fazer absolutamente nada. Você já percebeu isso? Você pode dar a sua opinião, você pode escrever, dar um like lá, você pode escrever alguma mensagem, só isso que você pode fazer, mais nada. Por quê? É permissão de Deus. É permissão de Deus, porque às vezes aquela mesma pessoa que está pedindo para que você seja justo e ande na presença de Deus, é aquele que está em cima dessa opinião sua, levando todos os impostos, se dando bem, desviando todos os impostos, os quais que eram para ser fiel à população, ser fiel aos irmãos, ser fiel à criação de Deus. Então você acha que Deus não abomina isso? Deus abomina sim. Deus abomina sim. Nós temos exemplo no Antigo Testamento dos reis que fizeram isso, que morreram até comidos por verme. Então todos nós já vimos isso. Se você vê, na Bíblia muita gente não fala o tempo que passou, mas às vezes dura anos, para que também as pessoas que estão vivendo passem por essa prova, dando glória a Deus. O povo que foi levado para o deserto por Moisés, liderado por Moisés, era para durar 40 dias, mas pela dura pensamento deles, por eles serem indignos, por eles serem pecadores, por eles não acreditarem, passaram 40 anos até ser purificado e ser separado quem é de Deus mesmo. Aleluia! Então nós já temos uma prova no deserto, e a prova do crente é no deserto. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vendo, o que você está enxergando, a indignação que é sua, mas tudo está no controle de Deus. Não importa quem está passando também, aleluia, por às vezes nós estamos adorando a pessoa errada, porque quem tem que adorar é adorar a Deus só. Não é você olhar para aquele e falar, coitadinho, mas pode ser que aquele seja o vilão, pode ser que aquele seja também o pior de todos. Então nós temos que andar na direção de Deus, na presença de Deus, uma vida com o Espírito Santo. Deixamos de lado
pagamos nossos impostos, somos todos fiéis, andamos correto na presença de Deus, como Deus quer que nós andemos, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas a Deus, permanecemos na palavra do Senhor, mas não olhamos para o ímpio, não andamos nas rodas de escarnecedores, não julgamos a política, nós vemos se está desviando, somos muitas vezes contaminados pelas redes sociais, mas nós já vemos o que está acontecendo, você fica indignado, aí você vai querer fazer da mesma forma, por isso que fica essa cadeia do diabo crescendo cada vez mais. A pessoa vem ver que foi lesado com alguma coisa, ela vai e quer fazer também, então ela vai querer retribuir, está errado, tem que deixar na mão de Deus. A indignação é tanta que você quer retribuir o mesmo pecado que aquele cometeu em cima de você. Olha como Jesus sofreu quando foi preso, a indignação, a rejeição que ele recebeu daqueles que ele curou, que ao mesmo tempo, quando foi para escolher entre o ladrão Barrabás e Jesus, escolheram quem para morrer na cruz? Se não foi Jesus que não fez absolutamente nada, e soltaram a Barrabás. Nós estamos vivendo esses tempos, estamos vivendo um tempo de indignação, só que nós não podemos tirar os olhos de uma vida com o Espírito Santo, não podemos tirar os olhos do Deus Todo-Poderoso e da nossa salvação. Essas pessoas que estão fazendo isso, elas vão ter o que merecem. Então, nós temos que ser fiéis a Deus e saber que Ele está no controle, e nós não vamos julgar esse Deus Todo-Poderoso, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, esse nosso Pai, porque Ele está no controle. Isso você sabe muito bem que está escrito lá em Mateus 24, capítulo 24, que ainda não é o fim. Rumores de guerra, indignação, doenças, pestes, mas ainda não é o fim. Muitos vão morrer indignados, com problema de cabeça, problema de doença, porque sofreu uma lesão, sofreu algo, foi lesionado por causa de dinheiro, perdeu tudo, perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu tudo. Jó, que é Jó, perdeu tudo, mas ele não perdeu a direção de Deus. Teve até uma doença, uma lepra. A esposa dele, a mulher dele, fala: Jó, amaldiçoa teu Deus e morra, Jó. Ela não aguentava mais nem o cheiro da lepra dele. Jó chegou a ficar podre de lepra. Imagina, seus amigos, todos eles em volta dele, julgando ele. Jó era rico, tinha tudo, do bom e do melhor. Ele falou: Deus me deu, Deus tirou, mas eu continuo adorando a Deus. E aí, você consegue fazer isso? Muitos de vocês, quando chega pela dor, quando vocês recebem uma doença, vocês ficam condenando a Deus. Muitas pessoas falam: se Deus existe, por que está deixando essas guerras acontecer? Por que está deixando correr? Por que morreu meu filho, minha filha? Por que é isso, aquilo? Por que eu peguei esse câncer? Tudo é prova para você, para mim, tudo é prova para todos nós. Se nós conseguimos alcançar isso e entender isso, se nós conseguimos deixar um pouco essa fraqueza de lado, essa orientação pelos homens, pelas autoridades,
do mal, se nós conseguirmos não ser igual a eles e procurar uma vida com o Espírito Santo, com certeza seremos mais que vencedores e bem-aventurados. Estaremos no reino dos céus. O passaporte já estava carimbado para nós estarmos lá, uma vida plena, aonde Jesus está preparando as moradas para todos nós. Falar, até você deve estar falando do outro lado aí, falar, pastor, é fácil, viver que é o difícil. Então inverte isso aí, inverte na sua vida isso aí, fale e viva o difícil. Determina na sua vida então que você vai ser assim, você vai ter uma vida com o Espírito Santo. Não importa o que você passa, não importa os problemas que você vai ter, realmente você vai reclamar, você vai fazer isso, fazer aquilo, mas você vai saber que se você vive com o Espírito Santo, você vai orar a Ele para Ele te consolar. É isso que nós precisamos fazer. Quer ver a maior perda do mundo e o maior ganho do mundo para uma pessoa, para um casal? É o filho, é o presente de Deus, que todos têm direito. Toda mãe tem direito. A mãe que passa por isso, a mãe que passa a não ter um filho, ser estéril, ela fica desesperada, porque o casamento é o fruto, é o filho, e o filho quando vem, tudo muda, tudo muda. E a criação é assim, até os animais são assim. Você quer proteger, você quer fazer, você quer mexer, e quando você não tem, você fica frustrado. Às vezes você até pensa se Deus não existe, mas é prova. Sara foi ter o filho da promessa com 90 anos, mas teve um problema seríssimo de pecar entregando a sua serva para Abraão ter um filho com a serva, para alegrar o homem. Ela queria alegrar o homem, alegrar o marido, para você ver a que ponto que chega. E depois tem a confusão, tem o problema. Mas com 90 anos e Abraão com 100 anos, levou 25 anos essa promessa para que pudesse se cumprir, mas eles esperavam. Abraão acreditou e voltou tudo ao normal quando chegou o filho da promessa. Mas mais uma prova: ofereceu o filho como holocausto, subiu o monte, com a lenha nas costas, o filho carregando, e Abraão obedecendo. Olha a fé de Abraão, o filho único. Você faria isso? De maneira nenhuma, porque o seu filho é tudo para a sua vida, o filho é tudo para um casal, o filho é tudo numa casa, numa família. O filho preenche, o filho muda, o filho traz alegria, o filho traz o aproximamento de Deus, o filho traz uma mensagem. Por isso que Maria foi visitada pelo anjo e o Espírito Santo entregou Jesus no seu ventre. São exemplos que nós deixamos passar, que nós lemos e nem vivemos, e nem meditamos nesses exemplos. As coisas que Deus faz em nossas vidas e quer fazer, mas na verdade nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo que deixamos passar essas partes, essas maravilhas, esses deleites de Deus para nossas vidas, para a sua vida, para a sua família. Tudo isso nós temos que viver. E quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós vivemos fazendo a vontade de Deus, tudo dá certo.
Tudo você faz no tempo dele, tudo dá certo. Tudo funciona. Porque ele quer assim. Porque o plano dele é você. O plano dele sou eu. O plano dele é a sua geração que vai sair de você. Foi assim que ele falou para Abraão. Só que ele te coloca às vezes em lugares que você pensa que é de um jeito, mas não é daquele jeito seu. Imagina chegar para Abraão e falar: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. Abraão estava rico, Abraão estava estabilizado, Abraão tinha tudo. Abraão não precisava de nada, não precisava sair da terra dele, da parentela dele, estava tudo de bom. Pensa num homem milionário, era Abraão. Mas ele obedeceu, porque Abraão obedece à autoridade maior, à autoridade espiritual. E nós temos aqui na terra a maior autoridade do mundo, do planeta, de tudo que você pode imaginar de criação que Deus fez, que é a maior autoridade, que é o Espírito Santo. E ainda ele vem como consolador. Olha a simplicidade, olha o trabalho dele. Ele vem como consolador para você, por causa do Filho que entregou sua vida por você, por mim, comprou nós com sangue camesim, sangue caríssimo. Não existe moeda, não existe ouro que possa nos comprar o que Jesus fez na sua vida, fez na minha vida. Aí ele fala: como eu amei vocês, da mesma vez que o Pai fez. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por você e por mim. O Pai já nos amou lá no princípio e ainda nos ama. Entregou o que era mais precioso dele. Não tinha mais o que entregar, não tinha mais o que fazer. Entrega teu filho. Você entregaria o teu filho? De maneira nenhuma. Para morrer do jeito que Jesus morreu, a ponto de Jesus orar e suar sangue e falar: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Mas em seguida, na obediência, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Aí você passa por um estreito, passa por alguma coisa, mas ninguém vai tirar sua vida, porque alguém já deu a vida por você. E você reclama, não acredita, quer tudo para onde? Quer tudo para já. A sua ansiedade supera a tua vida espiritual. Uma vida espiritual é uma espera, é uma meditação, é uma crença, é você crer, andar no amor, na fé, na esperança, na perseverança e na obediência. Temos tudo quando nós obedecemos. Por quê? Olha que nós vamos ler agora, olha que nós vamos participar agora nessa palavra. O amor ao próximo, que está algo impossível nos dias de hoje. E Jesus já mostrou isso para todos nós. Deus mostrou primeiro, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. E Jesus amou nós tanto, 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 que falou assim: eu vou para preparar moradas para vocês, mas voltarei para pegar vocês, voltarei para buscar vocês. Mas nesse tempo
eu vou deixar algo com vocês, que eu vou pedir para o meu Pai, que é o Espírito Santo. Não muito tempo, não muito logo desses dias, não muito tempo após esses dias, derramarei poder sobre vocês. Vocês receberão poder do alto, para vocês entenderem que lá é o lugar de vocês. Não é aqui vocês estão só de passagem, mas lá é o lugar de vocês. E muitos não entenderam até hoje. Estão achando que não existe, que não há nada disso. Mas Paulo escreve aqui aos Romanos, no versículo 8, o amor ao próximo e o cumprimento da lei. Primeiro o amor ao próximo, depois o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Aleluia. Se você ama o próximo, está cumprindo a lei. Pois isto, versículo 9: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mandamento número 2 que Jesus deixou. O resumo todinho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é uma realidade. Se você olhar para uma vida com o Espírito Santo, é uma realidade. Se você ama o teu próximo, não há problema, não há lei que vai te condenar. Se você ama o teu próximo, você não vai querer dar o golpe nele, você não vai querer tirar as coisas dele, você não vai cobiçar as coisas dele, aleluia. Você não vai tomar nada que é dele. Você vai amá-lo, e ainda você vai profetizar na vida dele, você vai interceder pela vida dele para que ele cresça mais. Isso que é amar o próximo, não é você abraçar, dar o tapinha nas costas e por trás você está fuzilando ele. Isso que é amar o próximo. Amar o próximo é você abraçar, muito amor, muito carinho, saber que é uma criatura de Deus, saber que está na mesma situação sua, na prova aqui na terra. Porque se você analisar bem, as etnias, os países, as línguas são diferentes, mas é tudo que sai para fora, é tudo que é para fora. Agora, por dentro, somos todos iguaizinhos. Então, o que sai que contamina, como Jesus fala. O que você fala com a língua que contamina. O que você pensa que contamina. Agora, o que você entra não te contamina. O alimento, se você lê a palavra, não te contamina porque ela está entrando. Se você ouve, se você ora, se você vive uma vida com o Espírito Santo, não te contamina. Agora presta atenção no que sai. É o que contamina. Por isso ele está falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que
o cumprimento da lei é o quê? É o amor. É o maior dom supremo da palavra de Deus, de uma vida com o Espírito Santo, é o amor. Você pode ter tudo, você pode ter dons, você pode ter os 9 dons, você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode ser o que for, eloquente na palavra, você pode gravar a Bíblia e pregar sem a Bíblia, você pode ser o que for, irmão. Você pode ser o que for, se você não tiver amor, você não é nada. É como um sino que bate, sai o som e depois some. É dessa forma. É dessa forma que Jesus olha para nós, é dessa forma que o Espírito Santo olha para nós, é dessa forma que ele fala: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você pode ser tudo, fazer tudo, mas se você não tiver amor, nós não somos nada. Amor é tudo, aos animais, às plantas, a tudo aquilo que Deus criou. E principalmente amor ao próximo. Pensa bem, se você ama o próximo, você está amando a Deus, você está amando a Jesus, você tem uma vida com o Espírito Santo. Se você amar o próximo, mesmo aquele próximo que te faz um mal tremendo, né? Então isso nós pregamos, mas pela fraqueza e por nós sermos pecadores, por natureza, por causa desde Gênesis, desde que nós nascemos e desde que aconteceu lá no Jardim do Éden, nós vemos trazendo esse pecado, nós vemos fracos. E quando aparece o Consolador para nós levarmos uma vida com Ele, nós estranhamos. Estranhamos por quê? Porque já estamos contaminados com as coisas do mundo. Porque passa de boca em boca, passa de comercial por comercial, passa de geração por geração, passa de instrução, ensinamento por ensinamento, vai passando e você vai aceitando, e você vai vivendo, e você vai tocando a vida e achando que é dessa forma. A vida está levando a todos, achando que o melhor é você ter uma boa conta bancária, o melhor é você ter mansões, o melhor é você ter uma vida relegada, né? Uma vida cheia, regalada, uma vida regalada, cheia de dinheiro, poder na mão, acha que é isso. Mas com certeza o vazio é grandíssimo dentro de você. O vazio é... Aí você pode perguntar: mas pastor, então a gente não pode ser rico? Você pode ser rico. Rico de material e principalmente espiritual. Se você é um rico que faz a obra, ajuda os pobres. Se você é um rico, você abre várias igrejas. Se você é um rico que ajuda as igrejas, se você é um rico que ajuda o teu irmão, que ama o teu irmão, irmão, você vai bem. Você vai bem. Mas é como diz a palavra do Senhor: é mais fácil passar um camelo com um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Para você ter uma ideia, o que Jesus fala. Então, o que fazer, irmãos? Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, quando desce o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele chega e faz um discurso para aquele povo todinho que estava ali, várias
várias etnias, vários países que estavam ali em Jerusalém para entregar a sua oferta. Aleluia. Quando Pedro prega, cheio do Espírito Santo, 3.500 são batizados, porque eles perguntam. Depois que Pedro fala cheio do Espírito Santo, aquilo lá entra sobre eles, porque eles estão falando em línguas, entra dentro de cada um deles, na língua deles, do país deles, e o que acontece é revelado para eles. O próprio Espírito Santo, eles queriam ter uma vida com o Espírito Santo. Arrependei-vos, Pedro fala, e sejam batizados, e recebeis poder do alto. Arrependei-vos. E diz assim ainda: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Começa por aí. Aí vem para que você possa entender, eu também e toda a humanidade, inclusive você que está nos assistindo, está nos acompanhando. O dia está próximo. Começa assim, versículo 11: o dia está próximo. Você acredita nisso? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, pensa bem, essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás. Essa palavra foi achada com os pergaminhos lá nas cavernas do Mar Morto, escrito em aramaico, em hebraico e em grego. Aleluia. E foram traduzidos esses pergaminhos há 2000 anos atrás. E aqui ele já está dizendo que o dia está próximo. Aí você me pergunta, mas se 2000 atrás, e falou 2000 atrás dessa palavra dessa forma, e está dizendo que o dia está próximo, é para te preparar. É para te preparar, que pode ser a qualquer momento. Ele vai vir como um ladrão de noite, como diz a palavra do Senhor. Ele pode vir a qualquer momento. Mas só que Mateus já não prepara depois no Novo Testamento o dia do Senhor também está aí. Rumores de guerra, aí daquelas que estiverem grávidas, peste, mas ainda não é o fim. Então você com esse versículo aqui, você se acomoda. Se 2000 anos atrás não aconteceu absolutamente nada, então eu acredito que isso aí não é bem assim como estão falando. Não. Você tem que estar na esperança, na perseverança, principalmente no amor. Versículo 2: vai, alta noite, vai, alta a noite, e vem chegando o dia. Vai prestando atenção. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. O que é bom para você? Se revestir das trevas ou se revestir da luz? Em que você quer acreditar? Você tem o livre-arbítrio. Depois que eu li aí para você que isso foi escrito 2000 anos atrás, que o dia está próximo, aí você quer se revestir do quê? Das trevas ou da luz? A escolha é sua, a escolha é minha, o livre-arbítrio é seu e o livre-arbítrio é meu. Você quer ter uma vida com o Espírito Santo ou você quer ter uma vida com o mundo, que seria as trevas? Então a escolha é totalmente tua.
eu escolho viver na luz. Eu escolho obedecer a palavra do Senhor. Eu escolho andar nos caminhos do Senhor. Eu escolho crer no Senhor. Eu escolho viver uma vida com o Espírito Santo, do que viver nas trevas ou em cima do muro. Não. Quem vive em cima do muro, você não sabe se você é crente ou você não é crente. Não. Eu vivo a palavra de Deus, eu vivo uma vida com o Espírito Santo, então eu sou crente. Eu creio. Eu vivo no amor, na fé, na esperança, na perseverança e na obediência. Mesmo assim eu sou falho e sou pecador. Aleluia. Não nego isso. Por quê? Porque se eu não tivesse nada disso, eu já estaria lá no alto, já estaria lá no céu. Então, para que eu termine a prova, termine a carreira aqui, e para me buscar a coroa da glória, eu tenho que passar ainda por toda a aprovação que vai vir aqui nessa terra. Mas dentro da luz, caminhando na luz, andando na luz, recebendo a luz, vivendo a luz. Versículo 13, ele diz assim para você e diz para mim também: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. O que ele quer dizer isso aí? Ele quer dizer isso aí, o fruto da carne. Você tem que andar no fruto do Espírito. Então está escrito lá em Gálatas 5, versículo 22. É nós andarmos no fruto da carne, no fruto do Espírito, e não no fruto da carne. É isso que ele quer de todos nós. Então, o amor ao próximo já é um cumprimento da lei. Os mandamentos que o Senhor deixa para todos nós: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? E resumir tudo isso aí, ter o amor ao próximo, nós temos que praticar isso de toda maneira. Toda a força do teu entendimento da palavra do Senhor, da vontade de Deus. Por isso que é importantíssimo você ler as Escrituras. É importantíssimo você ler as Escrituras, mas com a direção do Espírito Santo. Isto é uma vida com o Espírito Santo. E se você fizer isso, você vai descobrir aqui o plano de Deus para a sua vida, o caminho que você deve percorrer, porque a porta da revelação do alto vai abrir sobre você. Tudo aquilo que você tinha dúvida, ou tudo aquilo que você está passando em dúvida e estava vivendo de uma maneira errada, você vai começar a viver de uma maneira certa. Porque uma hora você estava na luz e uma hora você estava nas trevas, e muitas vezes você está em dúvida. Por quê? Você vê exemplo nas pessoas que estão nas trevas. Você fala assim: a pessoa vive nas trevas e vive bem, vive nas trevas e vive bem, e eu estou vivendo na luz e estou vivendo mal. Então você começa a ter alguma confusão na sua mente, você começa a ter algo na sua direção da sua vida, que tanto fazer o mal como fazer o bem é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque Deus quer de nós, exige de nós, que nós andemos na luz.
E para que nós possamos andar na luz, que nós possamos estar na luz, a direção, que não tem outra direção, outra visão, é uma vida com o Espírito Santo. E para nós termos uma vida com o Espírito Santo, nós temos que achar e buscar de todo o nosso coração a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está em nós, quando a palavra de Deus fica conosco, quando a palavra de Deus entra em nós, nós estamos prontos para nós estarmos na direção de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus, tudo isso é para a honra e glória do Pai, tudo isso é para nós fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E tudo que nós pudermos fazer ao próximo para o cumprimento da lei, é necessário que nós estejamos realmente na presença do Pai. Se nós lermos agora o próximo capítulo 14 de Romanos, que ele diz a respeito da tolerância para com os fracos na fé, realmente isso aí que é o amor ao próximo. Acolher os que são débeis na fé, não porém para discutir opiniões. Então a palavra de Deus é para que nós não venhamos a discutir a respeito da palavra do Senhor, e sim nós passarmos a ensinar. Que nem o pregador, ele vai ensinar, o missionário vai levar a missão da palavra de Deus. Tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós estamos nos preparando para fazer a vontade do nosso Deus, é justamente para que vidas como você, como eu, tenhamos uma direção do Senhor, possamos andar na presença do Senhor, possamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos aqui na terra. Porque a Bíblia nos ensina, nos mostra, desde Gênesis a Apocalipse, que o caminho, a verdade e a vida, justamente é isso que nós precisamos fazer para nós entrarmos no reino dos céus, né? Reino dos céus. Quando Nicodemos, um dos fariseus lá do Sinédrio, com nome, conhecedor da Torá, procura Jesus. Quando Jesus faz os seus milagres, Jesus prega a palavra, ensina, e ele numa ocasião ele viu acontecer isso. Ele pediu para encontrar com Jesus, porque de alguma forma, de algum jeito, Deus falou com Nicodemos a respeito disso, a respeito das coisas que iam acontecer, que iam ser feitas por alguém, por um Messias que viria. Apesar de eles escolherem querer saber que o Messias que viria era para já a mudança geral em tudo, acabar com a perseguição, é isso que eles estavam esperando. Mas na verdade, o que eles realmente não estavam entendendo, que viria um Messias que teria um amor a você, a mim, ao próximo. Esse Messias que viria. Mas ele vendo isso, ele pediu para fazer um encontro com Jesus, inclusive à noite, para que ninguém possa ver, para que Jesus pudesse explicar para ele, ensinar ele, mostrar para ele o que nós pregadores, pastores levantados, com chamado, enviar a palavra do Senhor, ser testemunho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como diz a palavra do Senhor, como ele disse, deixou a ordem para os seus discípulos, esse assunto ao céu, ir e pegar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, até os confins da terra. Então, na verdade, nós estamos pregando a palavra para que você possa entender, e continuaremos pregando a palavra, e continuaremos levando o Evangelho do Senhor, porque fomos chamados, nós vivemos uma vida com o Espírito Santo aqui na terra, para que nós possamos ter essa obediência
à maior autoridade espiritual, que é o nosso Deus, Deus e Pai, e Deus e Filho, e Deus e Espírito Santo. Para isso, para você e eu estarmos verdadeiramente na presença de Deus e fazendo a vontade do Senhor, nós temos que ter uma vida com o Espírito Santo, que Ele está aí como consolador, para mostrar para você, mostrar para mim, para nós estarmos realmente na obediência à maior autoridade, que é o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Como eu estava falando a respeito da tolerância para com os fracos na fé, ele diz: acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, na verdade, um crê que tudo pode comer, quer dizer, ele pode viver tanto no mundo, como também viver na presença de Deus. Não é dessa forma. Na verdade, nós temos que ter uma direção e tomar uma decisão de nós vivemos na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Para isso você tem que estar pronto, para que a verdade, as coisas possam acontecer na obediência sua, você fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso, e o Senhor possa tocar na sua vida poderosamente e tudo possa mudar para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero falar alguns versículos aqui para que nós venhamos a completar aqui o que o Senhor está falando conosco aqui. Você que está nos assistindo, que você que está nos acompanhando, eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para nós meditarmos alguma coisa aqui em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Filipenses, aqui nós temos Efésios, mas nós temos Filipenses aqui, a Filipenses depois de Efésios. Abre capítulo 2 aí para nós vermos o que o Senhor falou a respeito da exortação ao amor fraternal e à humildade. Filipenses capítulo 2, vamos ler. A exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Até aqui nós estamos lendo lá a respeito de Jesus, lá em Romanos capítulo 8, na verdade, capítulo 13, perdão, a respeito das autoridades. E aqui, na verdade, a exortação ao amor fraternal e à humanidade, né? Se há, pois, alguma exortação de Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdia. Nós estamos falando a mesma coisa. Você vê que em Filipenses capítulo 2, ele fala a respeito da exortação ao amor fraternal e à humanidade. Está falando a mesma coisa que nós estamos falando lá de Romanos, na verdade, de Romanos capítulo 13, a respeito da exortação ao amor fraternal da humanidade. Filipenses capítulo 2, ele fala com que realmente nós temos que fazer a exortação em Cristo. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e há entranhados afetos e misericórdias, né? Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então nós temos que buscar as pessoas
e passar o mesmo sentimento a respeito de Deus, a respeito de uma vida com o Espírito Santo. Eu não posso falar da minha vida cotidiana, da minha vida profissional, da minha vida, do que reclamar talvez de uma pessoa, de outra pessoa. Não, eu tenho que ser uma pessoa realmente com uma vida com o Espírito Santo quando vou falar com outra pessoa. Eu tenho que transmitir para ela o que eu vivo no Espírito, o que eu vivo no meu trabalho, o que eu vivo na minha situação do mundo, o que eu vivo. Não, eu não passo essas coisas e nem pergunto para ela o que ela está passando. Eu falo para ela do amor de Cristo, eu vivo na vida com o Espírito Santo e eu vou falar isso. Tivemos ontem uma reunião para nós despedirmos de uma pastora que pregou aqui 10 anos aqui no Japão, 20 anos, perdão, aqui no Japão, e ela está indo embora para o Brasil. Nos relacionamos todos, fizemos trabalho juntos, trabalhando com os homilés aqui, tudo, ajudamos na igreja, ela também ajudou aqui, nós éramos muito ligados, e ontem nós fomos lá para fazer a despedida. E eu conheci um pastor que é o superior deles lá, e nós estávamos conversando a respeito. E eu falei justamente o que está escrito aqui, a respeito do Espírito Santo. Falando a respeito do Espírito Santo, a respeito de oração no monte, a respeito disso. Por quê? Eu nem conheci o pastor, mas não falando dos problemas que tem nas igrejas, porque às vezes você encontra um pastor, o pastor fala mais de problema de igreja, mais problema disso aqui do que aquilo lá. Não, nós estávamos no Espírito. E ele quer conhecer os montes que eu vou para orar, que eu vou orar sempre no monte. E é todo dia, não é só um dia não. Então, estava passando para ele quer saber os endereços do monte que eu vou, porque ele quer levar a igreja dele. Está certíssimo. Certíssimo. Você que vive uma vida do Espírito Santo, você só fala do Espírito Santo. Você não fala de outra coisa, seus problemas. Você não fala o que você está passando. Você não passa isso para a pessoa, senão você vai contaminar a pessoa. Ela não quer ouvir isso. Isso aí ela já sabe, isso aí ela já passa também. Então a pessoa que vive com uma vida do Espírito Santo, você exorta o amor fraternal e a humildade. É isso que tem que entender, é isso que nós temos que viver. Quando nós vamos evangelizar, você tem que viver isso. Ou mesmo sem evangelizar, você também vive isso. Em pleno ali, despedida e tudo mais, sentamos para fazer a comunhão, e a gente falou. Eu achei tremendo a nossa conversa, por ser o pastor aqui há mais de 20 anos, ele, e falar a respeito do Espírito Santo. Queria conhecer, queria saber como é que funciona, como é que... Quer dizer, se você vive o Espírito Santo todos os dias, você vai falar dele. Não tem que ter receio e nem achar que a pessoa vai receber. Às vezes a pessoa está esperando você falar, porque às vezes o Espírito Santo coloca a pessoa na tua frente para ver se você vai falar, para ver se você vai realmente... para ver se você está entendendo qual que é a sua missão, se você está entendendo o que está acontecendo, o que esse povo precisa de uma vida com o Espírito Santo. Não adianta eu falar da minha vida, não adianta eu falar da minha situação, não adianta eu falar dos meus problemas, não adianta. Isso aí ela já vive também. Agora, uma vida espiritual, profundamente, é esse amor fraternal que ele quer. Você tem que andar nas profundezas do Espírito Santo.
Por isso que aqui em Filipenses capítulo 2 ele diz: completai a minha alegria, versículo 2, de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aleluia. Aquela pessoa que eu vou falar, eu fui falar com aquele pastor, eu sinto que ele é superior a mim, porque ele tem mais responsabilidade com igrejas do que eu. Eu só cuido de uma igreja aqui no Japão. Ele tem que cuidar de várias igrejas. Tem seus problemas. Quem colocar no lugar dessa pastora que vai lá, que estava 20 anos com a igreja, quem colocar no lugar dela, olha o problema dele. Tem que passar por uma triagem, por um curso, tem que passar por algo para ver se colocar uma pessoa em cima do altar. É responsabilidade dele. Responsabilidade dele espiritualmente. Quem escolher, não pode colocar qualquer um. E aí? Com a nossa conversa ali eu percebi que ele estava bem preocupado. Mas quando nós falamos de uma vida com o Espírito Santo, que ele chegou às profundezas, que ele falou assim: não, eu preciso saber o endereço dos montes que o senhor vai. Sabe onde entrou isso aí? Entrou aqui, ó: completai a minha alegria, de modo que pensai da mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de almas, tendo o mesmo sentimento. Nós estávamos com o mesmo sentimento ali. Eu pensando no problema dele e ele pensando como é que ele ia ter uma saída. O Espírito Santo entrou no meio de nós dois e já mostrou a saída. É assim que funciona. Em meio à comunhão, em meio ao povão, meio comendo, bebendo, tomando tal, isso aqui, conversando, tal, conversa aqui, conversa ali, tal, aqui, dali, tal, sei o quê. A atenção só estava ali naquela mesa entre eu e ele. Outra coisa, terceiro, que muitas igrejas gostam de fazer, muitos pastores gostam de fazer assim, ó, não façais por partidarismo. Você quer puxar para a tua igreja. Você quer ter amizade com aquele pastor para puxar a cadeira. Sabe o que ele falou para mim? Da mesma gente que eu penso. Ele falou assim: eu não fico unido com igreja nenhuma, pastor. Eu falei: o senhor faz muito bem. Porque é um interesse tão grande de desmontar a tua igreja, de carregar as suas ovelhas, que tem mais bode hoje em dia do que verdadeiros pastores. Aqui, por exemplo, se vir uma pessoa aqui de outro ministério, ela tem que trazer uma carta de representação. Eu pergunto: você está fazendo o que aqui? O seu pastor sabe o que você está fazendo aqui? O seu pastor sabe que você está aqui? Agora tem outras igrejas que não, que ainda manda alguém lá para ir buscar, para te chamar para a igreja. Não tem que ter partidarismo, você tem que conversar, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. A hora que ele viu que não havia interesse nenhum, ele se abriu. Quando nós começamos a falar do Espírito Santo, ele se abriu e falou assim: aonde que é o endereço dos montes que o senhor vai? Eu preciso levar a igreja lá. É dessa forma, irmão. A gente que é dos pastores dos antigos, a gente sabe muito bem como funciona. Mas os novos que estão entrando agora, é interesse de levar tudo para a igreja dele. Versículo 4 para terminar: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, por exemplo, não é nada meu. Aqui é de Deus. Aqui é do Senhor. Eu só estou administrando assim como eu e a pastora só administramos aqui. Mas não tem nada nosso aqui. Quem abriu a porta aqui foi Deus. E quem vai fechar, se precisar fechar, vai ser Ele. É que nem a pastora, 20 anos, deu tudo certo para ela, para ir embora para o Brasil. Então é de Deus. Acabou. Ela vai ela, a família. Mas tem que pôr um sucessor lá. Agora não é qualquer um, não. Você entendeu? Cada um tem que ter o seu, tem que ter autorização para você ir lá, porque o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está lá na igreja da pastora, que está na quadrangular, que está na mundial, na universal, está na batista, é o mesmo Jesus. A noiva é dele. Agora, por que você fica pulando de igreja em igreja? É porque ainda você não teve uma comunhão, você ainda não teve uma vida com o Espírito Santo. É isso que está acontecendo com você. Você quer fazer partidarismo? Cuidado. Cuidado, hein? Você vai na igreja e convida aquelas pessoas que estão na igreja para ir para a igreja do teu pastor lá. Abre teus olhos. Em nome de Jesus, irmãos, que você possa andar na presença do Senhor, no amor, que é o maior dom. Não se preocupe com o dom que você possa receber do Espírito Santo, que você está sendo usado. Se você não tiver amor, nós não somos absolutamente nada. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos, Pai. E aqui nós estamos aprendendo mais uma vez com o Espírito Santo para ter uma vida com Ele. Que todas as pessoas que estão nos assistindo possam abrir o coração, a alma, o espírito, o mais profundo do ser dessa pessoa, a consciência, o subconsciente, e tenha realmente uma vida com o Espírito Santo, que ele possa adentrar sobre a sua vida e possa mudar tudo. Todas as arestas que estão erradas, que estão quebradas, que estão envelhecidas, todo pensamento envelhecido na tua mente, para viver aqui nessa terra, vivendo do material que existe nessa terra, porque nada você vai levar contigo. Então que você possa abrir teus olhos agora, possa se converter de verdade e ter uma vida com o Espírito Santo, para que você venha experimentar a vontade, o amor de Deus sobre a sua vida, o porquê Ele te colocou na terra, o porquê Ele tirou da ventre da tua mãe e Ele assoprou o Espírito sobre a sua vida, para que você possa entender que tudo que você passou foi passado. Você tem que viver o presente e o futuro, e o futuro inclusive depende dele. O presente a gente vive agora e anda com a vida no Espírito Santo. Então que você possa entender isso, essa palavra, esse ensinamento, assim como nós entendemos e assim como nós estamos vivendo, e que o Senhor possa tocar profundamente na tua vida, transformando, curando, libertando e restaurando a sua vida. E se você tem algo que você orou e pediu ao Senhor, que o Senhor possa entregar para você no tempo dele, na vontade dele, no desejo dele. Não fique ansioso, somente creia e espere no Senhor, porque o Senhor não vai deixar essa oração sua voltar vazia. Ele vai fazer no tempo dele. E tudo que você estiver passando, creia somente, não fique ansioso para receber já,
Porque o Senhor não quer dar só isso, Ele quer dar muito mais. Como Ele fez com Salomão, que pediu só sabedoria, mas Ele falou: não vou dar só sabedoria para você, vou dar sabedoria e prosperidade para você. Foi o rei mais sábio de toda a geração. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você receba do alto do Senhor as bênçãos, a direção, que o Espírito Santo venha iluminar os teus caminhos, que você seja luz aonde você for, aleluia, e que essa luz nunca mais apague até a volta do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que você está pedindo, tudo aquilo que você está passando, provavelmente na família até uma doença, provavelmente algo que você não esperava que ia passar, creia somente, tudo isso é prova que nós temos aqui na terra, mas o Senhor te dará vitória em nome de Jesus. Tudo vai passar, como a chuva passa, aleluia, como a neve passa, como a tempestade passa, tudo vai passar, porque assim o Senhor determina, na sua vida e na sua família, que você possa andar numa vida com o Espírito Santo, honrando o nosso Senhor Jesus Cristo, glorificando o nome dEle, meditando na palavra de dia e de noite, fazendo a vontade do Senhor. Se arrependa ainda hoje e aceita Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida, para que você vá bem nessa terra, para que você entre na presença do Senhor e viva uma vida com o Consolador, o Espírito Santo. Que o Senhor possa curar aquele enfermo, aquele parente seu que provavelmente está na UTI, talvez até da sua família, que ele possa estender as mãos e ele possa ser curado pelo poder do Senhor. O Senhor está esperando só a sua entrega, o Senhor está esperando somente você buscar nele e depender dele, o qual nós dependemos também. Que o Senhor possa tocar em todas as vidas, nos velhinhos, nas mães que ainda não têm um filho, toque na madre, abre a madre dessa mulher, meu Deus, coloca as mãos sobre o ventre, e que ela possa ter esse grande presente que é do Senhor, essa dádiva que é do Senhor, que ela venha gerar um filho, e o nome do Senhor venha ser glorificado, Senhor. Meu Pai, que essa vida que está com dor, essa dor que não passa, essa dor que inclusive todos os dias, o Senhor possa tocar ali, Senhor, possa tocar no que tiver ali, tiver de errado, um nervo, que esteja ali, Senhor, que o Senhor coloque as mãos e que ele receba um milagre e essa dor saia. Renova, Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca as tuas mãos poderosas sobre essa vida, Senhor. Cura a coluna, o desvio da coluna, cura, Senhor, meu Deus, essa diabetes, coloca as tuas mãos, purifica esse sangue, aleluia, glória a Deus. Coloca as tuas mãos, Senhor, meu Deus, aleluia, abre os olhos desse cego, coloca as tuas mãos, Senhor, tira esse caroço dos seios dessa mulher, coloca as tuas mãos, Pai, cura esse câncer, meu Deus, que a sociedade, os médicos falam que é maligno, mas para o Senhor não tem isso, existe o milagre, existe as tuas mãos, existe a sua determinação, existe a sua cura, existe, meu Deus, nós cremos nisso, Senhor. Por isso nós pedimos por essas vidas, pedimos, meu Deus, por essas vidas que estão passando por isso, pedimos por essas crianças, Senhor, crianças com tumor no cérebro, o Senhor coloca as mãos, Pai, os autistas, Senhor, meu Pai, renova, cura essas crianças, aleluia, e que eles possam receber o milagre do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos por essas vidas, pedimos por essa nação, para abrir o coração para a palavra do Senhor, que o avivamento do Espírito Santo venha sobre essa nação, como em todas as nações, e eles possam conhecer o poder do Senhor, de mudança, de transformação, de cura, de paz, de luz,
para a vida de todos eles. Nós estamos aqui para pregar o teu evangelho, a tua palavra, e cumprir, Senhor Deus, a missão. E toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, Pai. Leve a pastora e a tua filha, a pastora Silmara e a tua filha, Ana, debaixo da sua proteção, Senhor. Que nada venha interromper o voo do avião. Que o Senhor possa abençoá-las ao chegar lá no Brasil. Que tudo possa ser com a direção do Senhor e as bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa cobrir também com o teu sangue o teu filho que vai ficar aqui, o Risa, para que ele esteja aqui e no momento que ele possa pegar o voo em junho, que tudo possa correr perante o Senhor e somente o Senhor possa fazer isso. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Abençoe nossas famílias, abençoe os negócios dos nossos filhos, abençoe a cada um deles, protegendo e guardando, em nome de Jesus. No nosso trabalho aqui no Japão, nosso cotidiano, que nós possamos estar somente ligados no Senhor e andando no amor do Espírito Santo. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre. Abençoe essas vidas que estamos assistindo. O Senhor possa abençoar suas famílias, suas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estende suas mãos para o alto. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a majestade, a grandeza e o poder. E a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tchau, beijo no coração.